Paz do Senhor, amém. Amém. Quem veio adorar? Glória a Deus, aleluia. Quem veio glorificar? Deus Santo. Amém, louvado seja Deus. Deus, maravilha. Em primeiro lugar, quero exaltar o nosso Deus. Glória. Estou feliz de estar aqui essa noite. Amém. Tenho um carinho imenso pelos irmãos. Está eu e minha esposa aqui. Louvado seja o nome do Senhor e parabenizar a nossa irmã pastora Ana Lúcia. Deus abençoe minha irmã, que ela prospere, que Deus possa abençoar a vida dela, ministério, cada dia mais, e dizer para ela que vai ter muita luta ainda, mas vai ter vitória. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estava meditando, enquanto eu adorava, enquanto eu me alimentava, Deus me deu uma palavra. Abra aí as vossas Bíblias em 2 Reis. 2 Reis, serei bem breve. 2 Reis, livro de 2 Reis. Vamos estar lendo alguns versículos. 2 Reis, capítulo 22. Amém. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 22. Versículo 8 e depois vamos para o versículo 11. Todos acharam? Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 8, assim diz a palavra. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Versículo 11. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas, e o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Aissão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide ao Senhor por mim, ide ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro, para fazerem conforme tudo quanto está escrito. 14. Então o sacerdote Ilquias, e Aissão, e Aquibor, e Safã, e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte lhe falaram, e ela disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizendo ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram, queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e se humilhaste perante o Senhor,
porquanto ouvistes o rei, ouvistes o que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição. E rasgastes as suas vestes, e chorastes perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pode sentar, glorificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra conhecida para os amantes da palavra, para aqueles que amam, para aqueles que se alimentam da palavra do Senhor. Como foi falado aqui, se eu não te ouvir, eu morro. Falou aqui também, fala Deus, né? Quer se conhecer a Deus? Você só vai conhecer a Deus através da palavra de Deus. Não adianta você falar, eu conheço a Deus, se não vai através da palavra. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não conheço a palavra de Deus? Então eu vou conhecer a Deus, quem Ele é verdadeiramente, quando eu conheço a palavra. E assim diz a palavra do Senhor. Nesse tempo de Ilquias, o sacerdote, e de Josias, que está reinando nesse tempo, antes de Josias reinar, que a Bíblia vai deixar bem claro, com 8 anos ele vai começar a reinar. A Bíblia vai dizer que seu pai, Amon, e também Manassés, eles reinaram sobre Judá. Só que a Bíblia vai dizer que eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo eles estavam na idolatria. Nesse tempo eles deixaram a fé de lado. Eles estavam vivendo de acordo com o que não a palavra dizia. Eles estavam adorando aos outros deuses. Eles se prostituíram, tanto social quanto espiritual. Eles estavam em decadência porque não tinha Deus. Esqueceram o livro da lei. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo desses reis, havia reis maus e reis bons. Em Jerusalém, que era a capital, a Bíblia vai dizer que tanto em Jerusalém quanto em Israel, Samaria, eles, louvado seja o nome do Senhor, estavam se prostituindo. Só que nesse tempo aonde vai vir esse rei Josias, com 8 anos de idade, ele vai ser colocado como rei, porque seu pai tinha morrido. E a Bíblia vai dizer que mesmo ele sendo novo, ele vai começar a reinar. Isso aqui me chama toda a atenção. Por quê? Porque quando o coração se está inclinado a buscar a Deus, quando você eleva os seus olhos para o monte, como está escrito, você vai ser bem sucedido. Você está entendendo isso aqui? O salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Em Eclesiastes vai dizer: lembra-te da tua juventude, lembra de Deus no tempo da tua juventude, antes que cheguem os dias. Sabe o que Salomão vai dizer? Você tem que lembrar de Deus desde a tua mocidade, porque o tempo vai chegar. Você lembra que o tempo está passando rápido demais? É por isso que ele está dizendo: lembra-te do teu Criador, porque desde o tempo da tua mocidade, nesse período que vai vir a velhice, são os momentos que você vai passar. Se você não buscar a Deus hoje, agora, amanhã pode ser tarde demais. Se você não botar o teu joelho agora para orar, amanhã vai ser tarde demais. E o coração de Josias estava inclinado a buscar a Deus.
A Bíblia vai dizer que com 8 anos ele está reinando, mas com 16 anos ele se declina a buscar o Senhor. E a Bíblia vai deixar bem claro que ele temeu a Deus, ele se propôs a buscar a Deus. O que você está pensando, a tua decisão de hoje vai resultar naquilo que você vai ser amanhã. Você sabia disso? Se eu coloco no meu coração de buscar a Deus hoje, amanhã eu vou continuar a buscar a Deus. Se você determinar hoje com o teu coração, com a tua palavra, você vai continuar a buscar a Deus. Olha para cá. Você lembra de Josué? Moisés era morto. Moisés sobe as campinas. Aí Deus vai falar assim com Moisés: Moisés, olha para as terras. O problema é que nós queremos servir a Deus de qualquer maneira. Tanto que no tempo de Davi, ele foi buscar a arca que representava Deus na terra. A arca estava na casa de Abinadab 20 anos. Porque o rei Saul não se preocupava com a presença. Rei Saul tinha ausência de Deus. Preferiu ficar no trono, mas não tinha presença. Mas qual é a diferença de Davi para o rei Saul? A diferença é que quando vai pecar, quando Saul peca, ele não se arrepende, porque ele começou bem, mas terminou mal. Aqui Josias começou bem e terminou bem. E a Bíblia vai dizer que Saul agora peca. O Espírito Santo sai, aí entra Davi. Davi também peca. Só que aí você vai ver no Salmo 51 dizendo: Senhor, eu pequei, iniquidade foi formado a minha mãe. Eu tenho ouro, tenho prata, mas tudo isso não é nada comparado à tua presença. Aí ele vai dizer: não me lance fora, e não retira de mim o teu. Olha para cá. Tem gente que está se preocupando mais com as coisas materiais do que o Espírito Santo. Hã? Está igual a igreja de Laodiceia, a igreja de Apocalipse. Só nome, só ministério, mas o Espírito Santo está bem longe. Sabe por quê? Porque Deus falou com aquela igreja: eu estou no meio, mas eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Se não se declinar a se humilhar e se arrepender, eu vou tirar. A diferença é o arrependimento. Nós precisamos, sabe o quê? É descer. Eu tenho 10 anos de evangelho, pela misericórdia de Deus, mas isso não se compara a nada se eu não me arrepender. A pessoa pode ser teóloga, pode ser professor, pode ter 40 anos de evangelho, mas se ela não se declinar, se ela não buscar, e se ela não lutar contra essas coisas, a Bíblia vai dizer que o caminho dela será caminho de destruição. Esquecemos do livro da lei. Esquecemos do livro da lei por muitas das vezes, por não buscar a presença. E a Bíblia vai dizer que quando Ilquias acha o livro da lei, Josias vai chorar, vai perceber que havia uma tragédia para chegar. Deus poderia falar outra coisa através da boca daquela profetisa.
dizendo, eles precisam se arrepender. Mas não, ela vai dizer, olha, tudo que foi lido através do livro da lei vai acontecer. Mas Josias, o rei de Judá, por buscar a minha presença e se humilhar, o dia dele vai ser bem sucedido. Mas esse mal não vai vir no tempo de Josias, mas esse mal vai sobrevir sobre Judá. Sabe o que eu aprendo? E eu fecho aqui o livro da lei. Oh, meu Deus, glória a Jesus. É que tem pessoas que estão cometendo os seus erros e estão dizendo, Deus é bom. E Ele conhece meu coração. Só que vai chegar uma hora em que a palavra ela vai ser cumprida, querendo ou não. Olha o que Jesus falou para os discípulos. Eu não vim para julgar, mas a própria palavra ela vai te julgar naquele grande dia. Porque uns vai ser levantado, uns vai ser ressuscitado, mas outros vai ser para a vergonha. E muitas das vezes nós, por não analisarmos a Escritura, porque a Bíblia vai dizer em Amós que muitos vão perecer por falta de conhecimento. Porque não adianta eu pregar se eu não ter conhecimento da Escritura. Não adianta eu cantar se eu não ter conhecimento da Escritura. Porque através da palavra se descobre o seu caminho que você deve andar. E assim eles faziam, eles analisavam a Escritura. Fique de pé em nome de Jesus. As horas já é avançada. Glória a Deus. Maravilha. Eita, Jesus. Glória a Deus. O livro da lei foi perdido, mas o livro da lei foi achado. Oh, glória. Por ele se inclinar no seu coração, para poder buscar a presença. Deus está dizendo aqui nessa noite, guarda o teu coração, porque se você não inclinar a buscar agora, como eu falei, nos dias da tua mocidade, os dias maus vão chegar, e já chegou. Oh, meu Deus. Porque se você vai guardar o teu coração, você vai guardar o caminho. Se você guardar o teu coração, você vai guardar a fé. Se você guardar o teu coração, você vai guardar a palavra. E eles acharam o livro da lei. E essa é a palavra que Deus deixou nessa noite. Porque ainda há remanescente nessa terra que busca a presença. Há remanescente nessa terra que se inclina a buscar a presença do Senhor e se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra, as horas de avançar. Vamos orar. Deus da nossa salvação, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é viva, eficaz, penetra a divisão do corpo, da alma, Senhor, juntas e medulas, Senhor. Deus, a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra, Senhor, que nos direciona, a Tua palavra que nos diz, Tu és o socorro bem presente na hora da angústia, a Tua palavra que diz, Senhor, que o Senhor acampa os Teus anjos ao nosso redor, a Tua palavra, meu Pai, que vai nos fazer vencedor, a Tua palavra, meu Pai querido, que vai, Senhor, nos direcionar, Senhor, por pastos verdejantes, ó Pai. Deus, Senhor da glória, nos ajuda, Pai. Senhor, como a Tua palavra diz, guardei a Tua palavra na tábua do meu coração para não pecar diante de Ti. Ó Senhor, nos ajuda, meu Senhor, através da Tua palavra, que nós possamos ser melhores do que hoje, Senhor, que nós possamos, ó Pai, alcançar a Tua misericórdia através da Tua Pai. Ó Senhor, eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Pai, a luz do mundo, o pão da vida, Senhor, seja conosco. Eu decreto a vitória para teu povo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aplaude o Senhor nessa noite, que é merecedor, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.